E aí, beleza? Como é que você está se sentindo hoje? Eu sou o professor Xavier e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que você conhece. Sobretudo, você tem prática. E por que é que eu vou me meter nisso? Para colocar mais fermento nesse bolo e fazer a massa crescer com reflexões e provocações. Vamos falar sobre adolescência e escola. Se fossem duas pessoas, eu diria que elas vivem numa relação de amor e ódio constante, você não acha? Parece que se odeiam, mas no fundo, uma não vive sem a outra. Bom, e como você já conhece o assunto na própria pele, vou tentar fazer alguns apontamentos teóricos para enriquecer a sua vivência e ampliar o olhar sobre essa etapa da vida tão importante para todos nós. Tá preparado? Tá preparada? Então, respira fundo, ajeita essa coluna e vem comigo. Bom, com o tempo vocês vão se conhecendo melhor, tá bom? Gabriel, pode sentar. Primeiro, vamos falar que a adolescência, essa fase compreendida entre a infância e a vida adulta, é um conceito construído histórica e culturalmente. Não é algo fixo nem igual em todas as épocas e países. Há pessoas que, ao adentrar o mundo do trabalho muito antes, são obrigados a assumir responsabilidades, inclusive financeiras, em função das necessidades da vida. Por isso, não dá muito para generalizar. O que sabemos é que existem estudos que indicam certos parâmetros para a gente pensar tanto a escola quanto a adolescência como um momento com suas especificidades. Se formos olhar pelo lado científico da coisa, a adolescência corresponde a um período do nosso amadurecimento físico e cognitivo chamado de puberdade. Nesse momento da vida estamos mergulhados em um caldeirão de transformações físicas. Nossos hormônios são produzidos na máxima potência, nossos interesses começam a ampliar a nossa necessidade de independência e ela começa a gritar. É nessa fase que os corpos mudam. Pelos aparecem por todos os lugares, nossos corpos mudam de forma, seios crescem nas meninas, a voz engrossa nos meninos, damos o famoso estirão, que é quando crescemos muito em um tempo muito curto e com isso ficamos um tempo desengonçados, tentando entender esse corpo novo. É também quando aparecem as espinhas, resultado de tanto hormônio. Vocês certamente estão passando por isso nesse exato momento. E como essas mudanças são muito significativas e profundas, juramos que é só com a gente que isso acontece. Aliás, a adolescente acha que tudo só acontece com ele, principalmente se for coisa ruim. Por isso temos vergonha dessas transformações na maioria das vezes e para piorar, é uma fase em que nos importamos demais com a opinião dos outros. Isso nos leva a outro aspecto, o emocional. Emocionalmente estamos deslocados, afinal não somos mais crianças e é a primeira grande ruptura com aquilo que fomos e o primeiro grande contato com o novo. Enquanto na infância nossa família e comunidade são o nosso mundo, nossas referências, porto seguro e realidade, na adolescência passamos a conhecer outras realidades, a ter uma visão ampliada do mundo, conhecemos outras possibilidades e modos de existir e com isso queremos viver coisas novas. Além, é claro, de criticar e negar aquilo que conhecíamos até então. Durante a infância, a gente teve as referências dos nossos pais. E esse momento é o momento que a gente passa a procurar aquilo que a gente
que dialoga com a gente aquilo que parece com a gente. Mas para as famílias isso também não é nada fácil. Como assim meu filho não gosta mais de passar o sábado à noite em casa? Como assim minha filha não gosta mais de brincar de determinadas coisas? Para as famílias também existe um estranhamento e muitas vezes dificuldade em aceitar que os filhos façam escolhas diferentes das suas. Por isso é um momento tão conflituoso entre pais e filhos. A adolescência pode parecer também um não lugar. Eu não sou mais criança, mas também não sou adulto. O que eu sou, então? Boa pergunta e quase impossível de ser respondida nesse momento. Principalmente porque ninguém é algo específico. Eu prefiro pensar que nós estamos sendo. Ou seja, vamos descobrindo quem somos, nos deixando afetar e crescer com as nossas experiências e nos transformando nesse caminho. E aí vem a segunda parte do nosso tema de hoje, a escola. Afinal, onde é que nós, quando adolescentes, estamos sendo? Na escola. A escola para o jovem é um território que acolhe tudo e que funciona como uma espécie de tubo de ensaio da sociedade onde podemos exercitar nossas vivências e convivências. É nesse território em que se dão encontros e relações que o adolescente questiona valores, afirma sua identidade e constrói grande parte dos seus sonhos. No ensino médio, é a escola quando geradora de questionamentos, pensamentos e sentimentos e ações que ajuda o adolescente a se confrontar com as suas necessidades e buscar suas próprias respostas. Como uma obra em construção, a adolescência acontece no indivíduo principalmente no terreno da escola, onde o jovem passa boa parte de seu dia fora de casa. O adolescente passa por uma redefinição da sua imagem corporal, caminha para a sua individualização, rompe vínculos e busca autonomia, comparando valores e modelos para estabelecer seu próprio código de ética e conduta. Por se tratar de um ambiente coletivo, é nesse lugar onde os jovens encontram os seus pares, pessoas com quem vão se identificar, criando sensação de pertencimento, passo fundamental para o desenvolvimento humano. Não por acaso é justamente nessa fase em que se estabelecem relações que vão durar para a vida toda. Mas se é verdade que na escola que passamos uma parte considerável do nosso tempo estabelecendo nossos laços, amizades, sonhos, primeiros crushes, é também na escola que vivenciamos alguns conflitos e algumas dificuldades que nos fazem querer sair correndo de lá. Assinar isso é essencial no começo da adolescência, já que estamos desenvolvendo e consolidando o nosso código moral pessoal, enquanto a pressão dos amigos é maior. Jonah, você não assinou. Posso pensar sobre isso? Nem tudo são flores na relação entre adolescente e escola, né? Quem de vocês não passou por aquele momento de achar que há cobranças demais, limites demais, restrições demais? Mas lembra daquela imagem do tubo de ensaio? Então, quando falo que a escola é uma espécie de tubo de ensaio da sociedade, isso também se refere às exigências e responsabilidades que temos que assumir. A escola também exercita em nós o hábito de assumir responsabilidades. Nossa vida não é só curtição, também temos que nos habituar a responder por certas tarefas diárias para que a própria manutenção da nossa vida seja possível. E é aí que vem o pode. Porque é muito gostoso encontrar as pessoas e ver alguns dos desafios da escola, mas pode ser um saco ficar a maior parte do dia atolado de tarefas.
E não tem problema achar um saco. Mas a vida não é só como a gente quer, não é mesmo? Temos que respeitar os nossos sentimentos, mas também aprender a lidar com eles de modo que não prejudiquem a nossa relação com a vida prática. Ou seja, teremos que atravessar o período escolar e enfrentar as responsabilidades que nos são exigidas. Aí podemos lidar com isso de uma maneira resistente ou entender o que está por trás e assim poder criar forças para enfrentar as dificuldades. E o que é que está por trás? A tal ideia de autonomia. Essa palavrinha une escola e adolescência em um objetivo comum e nos ajuda a conciliar a vontade de ir para a balada, ficar no celular ou nos games e as cobranças e exigências da vida escolar. Estão animados para a viagem? Oi, a gente tava falando sobre a viagem. E do plano do Peter. Você tem um plano? Eu não tenho plano. Ele quer comprar umas colherzinhas dos países que a gente visitar. Que nem uma vovozinha? Como eu disse, a adolescência é o momento da vida em que saímos do casulo da proteção familiar e ampliamos nossas relações sociais. Estar em grupo e encontrar nossos pares, inclusive, passa a fazer mais sentido do que só estar em família. Além disso, queremos viver experiências novas, tanto do ponto de vista afetivo, quanto experiências concretas mesmo, como novos desafios e gostos pessoais. Ou seja, estamos buscando agir com autonomia, pensar por nós mesmos e sem a tutela de um familiar que nos diga o que pode ou não. Acontece que a autonomia exige responsabilidade, senão essa independência desejada pode nos meter em várias furadas. Quer um exemplo? Eu vou ser bem papo reto. O nosso desejo de novas experiências pode nos levar a querer experimentar substâncias ilícitas. A gente até ouviu falar que não faz bem, mas era uma informação vinda dos nossos familiares e estamos querendo negar a tutela deles, certo? Se a gente não tem outras referências, a tendência é que a gente siga esse desejo e o risco de quebrar a cara é grande. Nesse sentido, a escola acaba funcionando como um espaço em que podemos ampliar nossas referências justamente para agir com autonomia, sem que isso seja ter que dizer amém a tudo que a família diz. A pluralidade de pensamentos que encontramos entre os professores e professoras e entre os outros alunos exige que nós pensemos com as nossas próprias ideias, mas tendo vários parâmetros a partir dos quais podemos comparar e julgar. E claro, as exigências de comprometimento que a escola nos faz funcionam justamente como o exercício da responsabilidade que está diretamente ligada à autonomia. Só podemos ser livres e autônomos se somos capazes de assumir as responsabilidades pelos nossos atos. Nesse sentido, a escola funciona justamente como um espaço de treinamento protegido, já que na escola, se falhamos nessa tarefa de assumirmos as responsabilidades, há sempre espaço para recuperarmos o que perdemos. Já na sociedade não é bem assim, não é? Se você age com sua autonomia e age fora da lei, por exemplo, você terá que responder por isso legalmente. Papo muito cabeça, né? Mas eu de verdade considero super importante. Tão importante quanto as dicas que eu queria dar agora. Pensa comigo, se a escola nos possibilita a autonomia, mas cobrando responsabilidades, e se por outro lado queremos viver a curtição da adolescência, além de mudar a perspectiva com relação ao espaço escolar, há alguma sugestão prática de como conciliar essas duas coisas? É claro.
e são as dicas mais elementares possíveis. A primeira, não precisa abrir mão das baladas ou da sua forma de se divertir. O segredo está no equilíbrio e na organização. Relaxar, curtir com os amigos e se divertir também é fundamental e nos constitui como seres humanos. Sendo assim, é importante ter esses momentos. O que não rola é ficar só na diversão. Encontrar um equilíbrio entre os momentos de lazer e os estudos é fundamental. E para isso não há outra saída a não ser você se organizar. Só sabendo quais são as suas tarefas, qual o tempo que elas demandam e quais os prazos que você tem para realizá-las, é que você conseguirá distribuir seu tempo entre as suas responsabilidades e o lazer. Se organize para ter noção da sua vida e do seu cotidiano. Faça uma rotina do seu dia, da sua semana e um cronograma dos seus estudos. Aí você vai ter noção dos momentos que poderá reservar para o cinema, para a paquera ou para o baile. Segunda dica, converse, mas converse muito e de preferência com pessoas mais experientes. O turbilhão de perguntas da adolescência, a vontade de provar todas as novidades, a urgência que nunca sentimos antes, são próprias e legítimas desse momento da vida, tanto quanto as resistências e rebeldias que temos. Mas uma coisa é certa, nós não somos o centro do mundo e as experiências ensinam muito. Por isso, recorrer a quem já viveu muitas dessas experiências nos ajuda a criar nossos parâmetros. A escola está repleta de gente com as mais diversas experiências. Aproveite essa oportunidade e a abertura que você tem lá para conversar. Mais básico impossível, né? Mas no fundo é bem isso mesmo. E só mais uma dica. Fica atento. A necessidade de encontrar a nossa turma e com isso tentar agradar também é muito forte na adolescência. E a escola não é lugar de santinhos, né? Por isso, se respeite e fique atento aos seus limites. Seja leal a você mesmo e procure aquilo que te faz bem sem te agredir física ou emocionalmente. É isso aí, um abraço, até a próxima. Curta muito e aproveite, porque é como diz a música. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom. É isso aí, até a próxima.